Galerinha, questãozinha de conjuntos. Numa sala de aula com 60 alunos, 11 jogam xadrez, 31 são homens ou jogam xadrez e 3 mulheres jogam xadrez. Podemos concluir que... Veja bem, o problema dessa questão é que ele dá muitas informações, ele vai bombardeando a gente de informações, e aqui a gente não pode usar aquela ideia dos diagramas, igual a gente está acostumado, porque não são apenas 2 ou 3 conjuntos. Aqui a gente tem 4 categorias de pessoas, vamos falar assim. Nós temos os homens que jogam xadrez, os homens que não jogam xadrez, as mulheres que jogam e as mulheres que não jogam. Então, nesse caso, o ideal é montar uma tabelinha. Nessa tabela, a gente vai deixar cada grupo desse separadinho ali, ó. Por exemplo, eu vou colocar na horizontal aqui os homens e as mulheres. E aqui na vertical, as colunas vão representar as pessoas que jogam xadrez e as pessoas que não jogam xadrez. Vamos ver o que a gente tem. Ele fala que nessa sala de aula o total de alunos é 60. E dos 60, 11 jogam xadrez. Então significa que se eu pegar o grupo dos homens que jogam mais as mulheres que jogam, vai dar 11 pessoas. Então aqui embaixo, ó, fica 11. O total de pessoas que joga é 11, sendo que tem homens e mulheres, eu não sei quanto de cada. Mas lá na frente ele ainda fala que 3 mulheres jogam xadrez. Então mulheres que jogam a gente já pode preencher. E além disso ele deu uma informação de que 31 são homens ou jogam xadrez. Daqui a pouco a gente fala desse 31. Galerinha, se eu sei que 11 pessoas jogam e dessas 11, 3 são mulheres, eu consigo descobrir quantos homens jogam xadrez. No caso, 8, porque 8 mais 3 vai dar 11. Então já preenchi mais coisa. Agora pensa comigo, o total de alunos é 60. Desses 60, 11 jogam. Se 11 jogam xadrez, o restante não joga. 60 menos 11, 49. Então o total de pessoas que não jogam é 49. O interessante é que eu posso chegar no total de alunos somando as pessoas que jogam mais as que não jogam, ou somando o número de homens mais o de mulheres. Só que eu ainda não tenho o número de homens e mulheres, né? Então vamos trabalhar com essa outra informação que a gente tem ainda. 31 pessoas são homens ou jogam xadrez. Essa informação é muito interessante, Giras. Quando ele fala que 31 são homens ou jogam, a pessoa pode fazer as duas coisas. Ela não precisa ser somente homem ou somente jogar xadrez. Esse ou ele tem a ideia de união. 31 são homens ou jogam xadrez, é como se eu falasse 31 pessoas fazem pelo menos uma das coisas. Ou pelo menos é homem ou pelo menos joga. Se for homem e jogar, não tem problema, serve também. Então isso na tabela nossa vai representar esses 3 grupos aqui, ó. Esse 3, esse 8 e esse quadradinho aqui que a gente vai preencher. Porque quando ele fala que é homem ou joga, o 8 serve, porque o 8 são homens e jogam. Então, faz as duas coisas, não tem problema. Tem que fazer pelo menos uma. Pensa assim, esse ou é com a ideia de união. É mais ou menos assim, Giras. Se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, e eu quero saber quantas pessoas pertencem ao conjunto A ou B, pode ser a galera que está só no A, só no B, ou que está nos dois. Quando eu falo A ou B, eu quero a união, eu quero todo mundo. Pode ser só A, só B, ou as duas coisas. Não poderia ser as duas coisas se eu falasse somente A ou somente B. Mas aqui... ele não falou que essas pessoas têm que ser somente homem ou somente jogar xadrez. É ser homem ou jogar xadrez. Se fizer as duas coisas, não tem problema. Melhor ainda. Enfim, então essas 31 pessoas, elas vão enquadrar esse 3 que a gente tem na tabela. Zé, mas essas 3 pessoas são mulheres, mas elas jogam. Se joga xadrez, serve. Vai enquadrar o 8. Por que o 8? Porque o 8 são homens e jogam. Entrou no grupo. E vai enquadrar esse outro espaço vazio aqui, ó, que representa os homens que não jogam. Não joga xadrez, mas é homem, serve. Então, 31 que ele deu, Giras, refere a esses 3 grupos. Como eu já tenho 8 e 3, 8 mais 3 é 11. Para 31 falta quanto? Falta 20. Então vai ser 20 nesse espaço.
Agora eu consigo encontrar todos os espaços que faltam. Por exemplo, o número total de homens vai ser 28, que é 20 mais 8. O número de mulheres que não jogam, olha aí, ó, quantas pessoas não jogam? 49. Como já tem 20 que são os homens, o restante vai ser as mulheres, 29. E aí soma o número de mulheres que jogam xadrez mais as que não jogam, 32 mulheres. Então agora a gente tem todas as informações que a gente precisava. Então só para a gente fazer uma análise final aqui, dos 4 grupos lá de dentro, o 31 que ele deu representava todos os grupos menos o 29, porque o 29 são as mulheres que não jogam. Só esse grupo que não se enquadra na informação do 31. 31 são as pessoas que são homens ou jogam xadrez. Desses 4 grupos de dentro, só o 29, que são mulheres que não jogam, que não enquadra. O 20 serve pra gente, porque não joga, porém é homem. Então tá bom. O 3 também serve, é mulher, só que joga. Se joga, entra no grupo que ele deu. E os 8 homens que jogam também serve, porque tem que ser homem ou jogar xadrez. Se for as duas coisas, não tem problema. Enfim, o que ele pediu? Vamos analisar. Letra A, podemos concluir que 31 pessoas são mulheres. Falso, são 32. Letra B, 20 são homens. Falso, são 28 homens no total. Letra C, 29 mulheres não jogam xadrez. Correto. A letra D está errada, porque fala que 23 homens não jogam xadrez, na realidade são 20. E a letra E fala que 9 homens jogam, só que são 8. Então a resposta certa é letra C. Valeu, galerinha!